Fala galera, tudo bem? Dando sequência para nossa série de Big Data, uma introdução, não vou mexer no código, não quero computador, eu quero uma conversa para você começar a entender o conceito, começar a entender um pouco do que se tratam as coisas. Vai aparecer um cardzinho pro vídeo anterior e assim por diante. Aí você se situa aqui no canal, beleza? Apache Spark é um conjunto de módulos, né, de uma única ferramenta que foi lançado em 2014 para a comunidade open source de um grupo de desenvolvimento da Universidade de Berkeley, na Califórnia, lá nos Estados Unidos. E a ideia deles era poder criar uma ferramenta que fosse capaz de fazer algoritmos de machine learning de uma maneira distribuída, porque eles já tinham isso em mente que a gente precisar trabalhar de uma arquitetura distribuída era necessário para a gente conseguir escalar os nossos workloads. O que aconteceu na prática? Como o Spark ele é muito bom, muito inteligente para poder fazer processamento, acabou virando o padrão da indústria hoje para processamento de dados de maneira distribuída. Ele se comunica muito bem com HDFS, por exemplo, né, que é o sistema distribuído de arquivos do Hadoop. E ele no começo funcionava só com o Yarn como Resource Manager, né, ou gerenciador de recursos. Então, muito parecido com o MapReduce, ele tem assim características muito similares em termos de funcionamento, mas ele tem um ganho de performance, né, principalmente porque ele traz pedacinhos de dado para a memória RAM, né, e aí a memória RAM tem uma velocidade de acesso muito maior do que no MapReduce, porque no MapReduce eles trabalham com dados sempre no disco, né, então você distribui aquelas informações em disco, né, de uma forma assim uniforme, como a gente falou no vídeo de Hadoop. Mas enfim, então ele é uma evolução, no caso, né, do MapReduce, e ele hoje, assim, possibilita que a gente faça cálculos e que a gente trabalhe, processe dados de uma maneira muito performática, muito escalável, ele é maravilhoso, né? Duas características, então. Primeiro, essa questão dele fazer o processamento em memória. Ele tem ganho de performance de 3 até 100 vezes mais comparado com o MapReduce diretamente, né? E uma outra característica importante do Spark é que ele tem um plano de execução, né? Então, por exemplo, quando você fala, calcula para mim uma média, vai falar, bom, o que eu preciso fazer? Preciso ir lá coletar cada dado em cada lugar lá do meu HDFS e vou jogar ele para todos os meus workers, né? Todos os meus calculadores. Cada um, então, para poder fazer esse cálculo, vai fazer uma sequência de operações que começa por 1, 2 e 3. Então, enfim, esse plano de operações dele ele é sequencial, direcionado, então ele percorre uma direção, ele faz primeiro isso, depois isso e finaliza com isso. Né? Isso é o que a gente chama de DAG, ou grafo direcionado acíclico, tipo assim, não precisa se ater muito ao nome. Mas o ponto é, essa característica dele ter um plano de execução, um plano sequencial de execução bem definido, faz com que, caso no meio do caminho aconteça alguma falha, algum problema com algum daqueles calculadores, algum dos trabalhadores, né, dos workers, que a gente chama geralmente, a gente consegue recuperar rapidamente aquele estado e continuar os cálculos, continuar as operações, né? O que eles se referem como fault tolerance, ou tolerância a falhas, literalmente é isso, né, na tradução. Então, é isso. Ele tem uma performance melhor do que o MapReduce. Ele tem essa questão de ser fault tolerant, né? Ele é mais resiliente. E aí, por essas características, foi que ele acabou virando realmente o padrão da indústria para processamento de dados em larga escala, tá? Spark é isso. Não tem muito segredo, tá? Uma coisa que é bem legal de ver evolução, que ele é uma ferramenta que ele roda em Java. Então você precisa de uma máquina de Java para poder operar com ela. Só que o usuário, o cliente, né, que tem a interface, então eu que quero fazer uma análise dos meus dados de uma maneira distribuída, eu posso usar Python, eu posso usar Java, eu posso usar Scala, que é uma linguagem derivada do Java, eu posso usar R e eu posso usar SQL. Então, assim, se eu tenho um analista na minha empresa que ele é muito bom de SQL porque ele trabalhava com bancos tradicionais no passado, a mesma expertise vai ser aproveitada no Spark. Então, isso abriu muitas portas para que o Spark pudesse chegar em pessoas que não tinham muito conhecimento de programação, até quase nenhum conhecimento de programação, assim, tradicional, né? Mas são pessoas muito boas, analistas, que sabem muito SQL. Então, assim, você consegue trabalhar de uma maneira distribuída usando SQL com o Spark. Ele é maravilhoso, ele é fantástico e ele ajuda muita gente a fazer muita coisa legal.
por causa da natureza dele, né? Ele tem um módulo de machine learning, ele tem um módulo de streaming, que é quando o dado chega em tempo real e você já sai processando, o Spark consegue fazer isso. Ele tem um módulo de cálculo de grafos, mas assim, não precisa saber exatamente todos os módulos, todos os componentes. Eu acho que é muito interessante fazer esse paralelo entre o MapReduce e o Spark, e aí você já vai estar resolvido para a tua jornada de aprendizado. Tá joia? Se tiver alguma dúvida, se quiser saber mais alguma coisa sobre Spark, se quiser algum exemplo, qualquer coisa assim, comenta aqui que a gente se fala, beleza? Um abraço.